Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 20. Quero ler apenas esse versículo. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sou nenhum especialista em ciência. Eu não sou também um especialista em apologética bíblica. Eu sou pastor de igreja, pé de boi. Certo? E o que eu vou falar hoje aqui tem uma perspectiva muito mais pastoral do que científica. Nós temos aqui na nossa igreja o privilégio de termos o Dr. Eberlin, que tem um programa na nossa TV chamado Ciência e Fé. Ele é um dos maiores cientistas hoje do Brasil. E ele é cristão. Mas a minha preocupação é porque existe uma propaganda muito grande do ateísmo hoje, nas universidades, nas igrejas, em todos os lugares, a mídia. E agora, dizer que é ateu está na moda. Está na moda. Eu me lembro que na minha época, alguns poucos anos atrás, a moda era ser agnóstico. O que é ser agnóstico? Dizer, olha, eu sei que a verdade existe, mas eu nunca terei acesso a essa verdade. Mas eu queria meditar com vocês, por isso que eu coloquei o tema: as pessoas inteligentes podem crer em Deus ou somente os estultos, os ignorantes? Porque a ciência, quando olha para a fé, quando olha para nós, um monte de tonto, de ignorante. Você se lembra que Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo. E muita gente continua pensando assim, que a religião é uma forma de manipulação, etc, etc. Mas eu quero, à luz da palavra de Deus, conversar um pouquinho com vocês. Eu fiz algumas pesquisas aqui, eu quero compartilhar com vocês. Romanos 1:20, por favor. Vamos ler juntos lá? O que diz? Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos ler juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Cresce, irmãos, em nossa geração, as pessoas que abraçam o ateísmo. E o ateísmo hoje tem duas vertentes. Tem aqueles que não acreditam em Deus. Não acreditam. Eles dizem simplesmente que Deus não existe. A segunda vertente é aqueles que dizem que eles não são ateus, mas eles não têm religião. São os chamados irreligiosos. Eu não quero saber de religião. E é tão interessante que esse movimento chamado novo ateísmo, ele encontrou voz na nossa cultura há 16 anos atrás, quando um professor lá de Oxford, um inglês, Richard Dawkins, ele escreveu um livro em 2006, chamado Deus, um delírio. Um delírio. E o que ele quer dizer com essa palavra delírio? O que ele defende e sustenta é que a crença em um Deus é um delírio. E a palavra delírio para ele significa insanidade. Ou seja, quem abraça a fé em Deus é uma pessoa insana. Está delirando. E eu tive a curiosidade de dar uma passada no livro dele, e ele usa 4 argumentos que eu acho interessantes para defender a tese dele. A primeira delas, ele diz assim: os ateus
podem ser felizes, equilibrados, morais e intelectualmente realizados. Talvez ele esteja falando isso aí para aqueles que usam a religião a partir do desequilíbrio mental, né? Mas ele diz assim: eu posso ser ateu e ter todo um comportamento intelectual, moral, equilibrado. Eu acho que ninguém diz isso, eu nunca disse isso, eu nunca vi isso, um crente falando que não pode. Segundo argumento que ele usa no seu livro, ele diz que a seleção natural e as teorias científicas são superiores à, abre aspas, hipótese de Deus. Ele diz que os argumentos científicos comprovam que Deus não existe. Terceiro argumento dele no livro, ele diz assim, que as crianças, olha, veja bem, as crianças não devem ser rotuladas pela religião dos seus pais. Então, quando diz assim que uma criança é filho de um cristão, é filho de um muçulmano, é filho de um budista, você não pode usar essa expressão, porque cada geração é independente. Quarto argumento que ele usa, ele diz assim: os ateus devem se orgulhar, não se desculpar, porque o ateísmo é evidência de uma mente saudável e independente. Então, esses argumentos, eles caíram no nosso ambiente universitário, e aqueles que tentam destruir os princípios do cristianismo ou do judaísmo, encontraram aqui um porta-voz. E esse movimento cresceu. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, e eu fiquei muito preocupado, porque, e a pergunta que eu fiz é, esquece o Dawkins, por que os ateus não acreditam em Deus? Por que eles dizem que não acreditam em Deus? Uma criança criada numa família de ateus lá na Inglaterra, um dia a criança perguntou para os pais: Deus está sabendo que a gente não acredita nele? Deus está sabendo? Parece piada, né? Mas é assim mesmo. Eu sou ateu, graças a Deus, né? Mas eu queria observar que as causas do ateísmo hoje, primeiro, são as mudanças na nossa cultura, o relativismo, a destruição dos princípios, das verdades absolutas, o pluralismo religioso, né? Essa pluralidade de religiões, você pode ser cristão, budista e espírita. Você pode ser plural. Você pode assistir o culto aqui, bater o tambor lá adiante. Você é uma pessoa culturalmente plural do ponto de vista religioso. Também o individualismo, a negação de que a religião ela é, de uma certa forma, coletiva, mas a religião ou a espiritualidade é uma experiência pessoal e subjetiva. Segundo lugar, os ateus estão convencidos que a única posição racional baseada na ciência é de que Deus não existe. Terceiro, porque os ateus não acreditam em Deus? Porque os ateus, após uma experiência pessoal negativa com igrejas, religião ou pessoas religiosas, dizem: agora sou ateu. Tem aquela frase famosa de Gandhi, né? Gandhi diz: se não fosse os cristãos, eu seria um cristão. Então tem muita gente que se tornou ateu, agora se diz ateu. Tem até os desigrejados, né? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o fato de você ter decepção, desilusão com igreja, com pessoas da igreja, com pastores, com líderes, isso não pode afastar você de Deus.
Isso faz parte do processo. Eu não estaria hoje no ministério se eu ficasse olhando por decepções que eu tenho com pessoas. Tá certo? Então, se você está aí dizendo agora, eu sou ateu, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, toma cuidado. Outro argumento que se usa, os próprios ateus usam, é que a existência de múltiplas religiões provam de que nenhuma está certa. Então eles dizem, olha, a verdade ela se torna muito relativa. Então o budista diz isso, o islamita diz isso, o cristianismo diz isso, o judaísmo diz isso. Nós temos mais de 3.000 religiões cadastradas. E eles dizem toda a desgraça do mundo por causa da religião. Mas eu queria terminar aqui. Os ateus, presta atenção, por causa de uma tragédia pessoal. Às vezes uma decepção, uma morte, algum problema pessoal, os tornam incapazes de entender o mal e o sofrimento humano. Eu conheço gente que, por conta de tragédias pessoais, disseram, eu agora não acredito mais em Deus. Mas chega de ateísmo, vamos para a Bíblia agora. Razões pelas quais a fé em Deus faz mais sentido do que o ateísmo. Preste atenção. É muito mais fácil do ponto de vista da sua inteligência. Há muito mais argumentos racionais e científicos para você acreditar em Deus do que você abraçar o ateísmo. Está entendendo? Eu fiz uma pesquisa, até o Dr. Heber mandou para mim, pastor, vou mandar uns slides aí para você. Ele mandou para mim, não sei se você sabe, mas até no século passado, 90% dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel da ciência acreditavam em Deus. 90%. O maior cientista que nós temos no mundo hoje é um judeu messiânico que crê em Jesus e crê na palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque hoje cresce o design inteligente, que é esse movimento de cientistas que acreditam em Deus e que tem revolucionado o mundo. E eles já conseguiram, através da pesquisa científica, desconstruir todos os conceitos do darwinismo. O darwinismo hoje está, do ponto de vista científico, totalmente desmoralizado. Mas as pessoas não abraçam isso, não dizem isso. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque nós lemos aqui esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 20. E a primeira razão que eu tenho para acreditar em Deus, a primeira, é a chamada revelação natural de Deus. Revelação natural de Deus. A grande contribuição da ciência no século passado foi afirmar e descobrir que o universo tem uma causa. Quer dizer, o universo, ele para existir, ele foi criado. E aí veio aquela teoria do Big Bang. Mas o fato de aceitarem cientificamente que o universo tem uma causa, abre o espaço para mostrar o criacionismo bíblico. E o grande argumento que Paulo dá aqui para nós, não sei se você observou, eu queria chamar a sua atenção porque está aqui, a revelação natural. Os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se você apenas contemplar a natureza, se você apenas contemplar a criação, o macrocosmo e o microcosmo, você não tem argumentos para dizer que Deus não existe. E veja no texto, no versículo 20, os atributos invisíveis de Deus. O que são atributos aqui? Do
ponto de vista teológico, os atributos são as características da pessoa de Deus. A sua pessoalidade, a sua infinitude, o seu poder. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criar, o verbo bará ali, significa criar do nada. Que tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Os atributos morais de Deus, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, nós podemos contemplar. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam quando? Cada manhã. A Bíblia fala que a terra está cheia da bondade de Deus. E é tão interessante porque fala aqui dos atributos que são invisíveis, e invisíveis significa não inexistentes, porque invisível é aquilo que eu não posso ver, mas existe. Mas veja no texto que ele fala também o seu eterno poder. Não é só poder, é eterno poder. E aqui nós temos a pré-existência de Deus. Nós temos o argumento contra o panteísmo, que a criação é uma extensão de Deus. Não. Deus, como diz os teólogos, ex nihilo. Ele pré-existe a criação. Ele já era Deus eternamente. Se a gente pudesse colocar isso dentro de uma pintura, de um quadro, a gente diria que só existia a eternidade. E Deus é eterno. Ele está presente na eternidade. Mas Deus resolve então criar o homem, criar a história. E a história é como se fosse um parêntese dentro da eternidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Para nós estamos no cronos, no tempo. Para Deus, tudo é presente. Por isso que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E é tão interessante, irmãos, entender esse eterno poder. A Bíblia fala que não é somente eterno, é grande em poder, é infinito em poder, é irresistível em poder. Quando se fala do poder de Deus, a Bíblia o descreve de forma imensurável. A linguagem bíblica diz que para Deus não há o quê? Impossíveis. Impossíveis. Mas observe no texto que não somente os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, como também a sua própria o quê? Divindade. Divindade, sua própria divindade. Você não pode negar que o universo foi criado por Deus, mas não somente criado por Deus, o universo foi ajustado por Deus para que nós pudéssemos viver nele, para suportar a vida. Então tudo que existe no universo foi criado por Deus, mas através da sua providência, Ele nos preserva aqui. Ele cuida de nós. Existem centenas, milhares de argumentos para provar isso. Argumentos científicos. Então, nós jamais poderíamos viver na Terra, viver no universo, se esse universo não tivesse sido criado por Deus, e ele é também mantido por Deus. Ele cuida. É um conceito teológico que se chama de teísmo. Existe o deísmo, que é um conceito de um filósofo, Spinoza. Ele diz que Deus criou a terra como um relógio, deu corda e foi embora. Não. O universo não está entregue à própria sorte. A Bíblia fala que Deus reina, Deus governa.
Deus faz nascer o sol e vir a chuva sobre todos. Ele governa as estações. Ele é que faz germinar a semente. Ele é que manda a chuva. Ele governa todas as coisas. Ele está não somente como criador do universo, mas como aquele que preserva o universo. Mas o texto vai nos mostrar. E eu queria chamar a sua atenção para isso. No versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. E aqui veja bem a linguagem que Paulo usa. Claramente se reconhece. Desde quando? Desde o princípio do mundo. Sendo percebido. Não é somente... A expressão claramente se reconhece significa que a manifestação desses atributos, desse poder e da sua divindade se revelam claramente. A palavra claramente significa indubitavelmente. E outra coisa, isso pode ser o quê? Percebido por meio das coisas que foram criadas. Então preste atenção. Não dá para eu ser ateu e eu me torno indesculpável diante de Deus se eu faço a opção pelo ateísmo e Deus está dizendo: meu filho, ou minha criatura, olha para o universo, olha para a revelação natural, e você vai descobrir que sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Os céus proclamam a glória de Deus. Também, segundo argumento, que eu chamo a sua atenção, veja lá Romanos capítulo 2, versículo 15. Primeiro, a revelação natural de Deus. O universo existe e foi ajustado para suportar a vida. Segundo argumento, Romanos 2,15, vamos ler juntos? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Preste atenção que ao criar a sua imagem e a sua semelhança, Deus colocou dentro de nós aquilo que se chama aí consciência. E o que é consciência? Consciência é a lei do certo e do errado. É o conceito de moralidade. Por isso que em qualquer cultura que você for no mundo, entre tribos, povos e nações, qualquer nação vai ter o conceito de ética, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, esse é um argumento muito forte. Deus colocou dentro de nós, a lei do certo e do errado. Ao sermos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós fomos criados seres pensantes, seres inteligentes, seres afetivos. Então não tem como nós negarmos a existência de Deus a partir daquilo que nós pensamos entre certo e errado. E o grande escritor Dostoiévski, ele disse: se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. Mas Deus existe. E se Deus existe, nem tudo é permitido. Existe o certo e o errado. Existe o sim e o não. Terceiro argumento, irmãos. Veja lá, Lucas, capítulo 18, versículo 18. Tem um argumento que eu acho que é muito importante. Lucas 18, versículo 18. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Que fareis para herdar a vida eterna? O sábio Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz que quando Deus nos criou, Deus colocou em nós a eternidade. Isso significa que temos, eu e você, fome de significância.
Nós queremos ter um significado de vida, de existência, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Deus me criou, se me criou, qual é o propósito dele? E não adianta você colocar no seu coração e querer satisfazer o seu coração com coisas materiais, com religiosidade, com moralidade. Somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Então, para que eu tenha significância, a única coisa que pode me dar significância nessa vida é o meu relacionamento pessoal com Deus. Se você não tem um referencial, se você não tem essa conexão, esse acesso com aquilo que é eterno, você não tem significância. Você busca em outras áreas. Outro argumento que eu quero deixar aqui é a revelação pessoal de Deus em Jesus Cristo. É o Evangelho. Veja lá, por favor, Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Por favor, vamos ler juntos. Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. O que diz aí? Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. Essa palavra plenitude do tempo significa o tempo estabelecido por Deus. Quando o tempo chegou no Kairos de Deus. Plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então preste atenção, porque a nossa história, ela está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o centro da história. E Cristo é a manifestação pessoal de Deus. Porque Deus revela através da natureza, mas essa revelação natural não é suficiente para salvar o homem. É suficiente para que ele tenha conhecimento da existência de Deus. Nós temos a revelação escrita. Nós temos a revelação da consciência. Mas nós precisamos da revelação pessoal. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então o meu argumento de ateísmo, ele se desmonta do ponto de vista da revelação pessoal de Deus. Por isso que João diz que a vida eterna está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. A vida de Deus, a vida eterna. Mas eu quero concluir. Quinto argumento é que o ateísmo pode ter sérias consequências nesta vida e na vida futura. Esse texto de Romanos aqui, ele fala que a ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus se revela. E a palavra revela aqui é um presente contínuo. Revela e continua sendo revelada. E revela contra o quê? Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Sabe o que ele está colocando aqui? É que os homens, eles sabem que Deus existe, mas eles detêm a verdade, eles pressionam essa verdade, eles escondem essa verdade, eles sufocam essa verdade. Um ato deliberado, um ato consciente, um ato intencional. Um ato em que coloca a criatura no lugar do Criador. Por isso que todo humanismo, ele é demoníaco, ele é diabólico. Quando Deus é substituído pelo homem, é uma inversão. E aqui no texto, se você pegar Romanos, são consequências. É um processo, a ira de Deus se revela num processo de degeneração. Degeneração de inteligência, degeneração de ignorância, degeneração de imoralidade
e degeneração de impenitência. Os homens, se dizendo, nós somos sábios, nós somos sábios, nós somos sábios, se tornam o quê? Loucos. E na condição de loucos, eles perdem completamente o referencial. Deus os entrega às suas próprias paixões, de tal maneira que o homem se relaciona com homem, com mulher. Eles perdem completamente os limites da moralidade. Perdem porque Deus os entrega. Conclusão, irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Conclusão. Pessoas inteligentes acreditam em Deus. Se você for no mínimo inteligente, no mínimo, seu QI for bem baixinho, você tem que crer em Deus. Sabe por quê? Porque a fé, ela não é cega. A fé, ela não é subjetiva. A fé é objetiva. E você, ao estudar a palavra de Deus, você tem argumentos objetivos para crer em Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele começa definindo fé como certeza, como convicção. Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção, porque quero dizer para você, o fato da gente ser crente, isso não anula a nossa o quê? Inteligência. Segundo lugar, os crentes devem tratar os ateus com dignidade e ouvi-los com paciência. Nós não estamos numa discussão, certo? Quem discute isso, se uma pessoa, ele é ateu, ouça essa pessoa, ouça os argumentos dela. Ame-as, porque elas precisam de Deus. Se você tem um coração missionário, se você tem um coração compassivo, você tem que amar. Outro dia eu peguei um adolescente, eu disse, pastor, agora eu sou ateu. Eu falei, rapaz, coisa boa. Me convença, eu também quero ir por esse caminho aí. Vamos lá. E ele começou a falar um monte de abobrinhas. Eu falei, você tem certeza mesmo que é isso que você pensa? Esses argumentos são suficientes para você dizer que agora não quer saber de fé cristã? É como um jovem aqui, chega aqui na primeira aula do professor de história aqui na USP, o cara já vira a cabeça, já vira marxista. O que ele aprendeu na igreja durante 10, 12 anos, o professor consegue tirar numa aula. Porque o adolescente agora, não, eu sou da USP, né? Eu sou... Como se aqui na igreja o que nós ensinássemos negasse e anulasse a nossa o quê? Inteligência. Oremos pela conversão dos ateus. Somente o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você hoje se diz ateu, se diz um promotor do ateísmo, tome cuidado, porque a ira de Deus se revela do céu contra você. Mas também o amor de Deus se revela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ir para o céu? Vai estar cheio de crente. Quer ir para o inferno? Vai estar cheio de ateu lá. Ateu, sindicalista, político. Esses pastores picareta. Vai estar gente rica, riquíssima. A decisão é sua. Se você está magoado com a igreja, magoado com o pastor, se você agora talvez tenha sido abusado espiritualmente, explorado economicamente nessas falsas igrejas, meu irmão, volte para Deus. Deus é tudo. Não permita
que essas frustrações, essas decepções humanas afetem a sua fé. Amém? Quero sugerir para vocês um livro do John Stott. Um livro pequenininho. Crer é também pensar. É um livro antigo. Crer é também pensar. John Stott. Deve encontrar em sebo, porque eu não sei se estão publicando mais, mas é um livro muito interessante, insuperável.